E o Corinthians dispensou quase 50 atletas nos últimos dias. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também sobre o vexame histórico do São Paulo, 6-0 para o Fluminense. E a pior derrota em 24 anos, quais as consequências? Te atualizo ainda sobre o Palmeiras com a especulação de que um clube turco pretende fazer proposta por atacante do Verdão. No Flamengo, a história é de que o Benfica pretende contratar Samuel Lino. Para completar, Jorge Sampaoli pediu um camisa 9 argentino e Júnior Alonso pode ir para os Estados Unidos. Te esclareço se existe alguma chance de Gustavo Scarpa trocar o Galo pelo Cruzeiro. Tem também as últimas da Lusa, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola, a sugestão que eu dei nessa quinta-feira bateu com facilidade. Nessa sexta, uma múltipla com 3 jogos, preciso da vitória do Al-Khalej ou do empate contra o Al-Kholoud, Copa do Rei na Arábia Saudita. Também preciso da vitória do Casablanca ou do empate contra o Azam. Para completar, da vitória do Santos contra o Sport, Campeonato Brasileiro, jogo à noite. Se esses 3 resultados acontecerem, a gente pega uma odd de 2,40 e o melhor vem agora. Para você não ter que procurar cada um desses jogos, basta clicar no link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e o bilhete já aparece prontinho com esses jogos para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a vitória do Fluminense contra o São Paulo garantiu Fluminense, Bahia e Botafogo na próxima edição da Libertadores da América. Os 7 primeiros colocados já estão definidos. A gente ainda pode ter uma 8ª vaga do Brasileiro para a Libertadores da América. Isso vai acontecer se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os primeiros colocados no Brasileiro. Bora falar que o zagueiro Kaique Ferreira, uma das joias da base do Vasco, sofreu rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito e vai precisar passar por cirurgia. Já a Associação do Botafogo pediu e conseguiu que a Justiça acatasse a um pedido bloqueando vendas de atletas sem autorização de João Paulo Magalhães. Presidente da Associação do Botafogo, vai ter de autorizar qualquer negócio que o Textor faça envolvendo o Botafogo, algo que certamente deve ter irritado bastante o empresário norte-americano. Já Neymar está confirmado para a partida contra o Sport na noite dessa sexta-feira na Vila Belmiro, provável Santos tem Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Souza, William Arão, João Schmidt e Neymar, Barreal, Tiquinho Soares e Guilherme. Para completar o giro de notícias, registrar que a Conmebol deve anunciar nas próximas horas Montevidéu como palco da final da Libertadores do ano que vem e Barranquilha como palco da decisão da Sul-Americana. Já Grêmio e Internacional receberam a informação de que a Alfa não tem condições de continuar com o patrocínio Master para 2026. E a curiosidade vem agora. A multa do contrato do Grêmio é de 20 milhões de reais. Já no contrato do Inter, a Alfa terá de indenizar o Colorado em 40 milhões de reais. Bora falar agora sobre a Lusa, que já sabe todo o seu caminho. Tabela pronta do Campeonato Paulista de 2026. Portuguesa estreia contra o Palmeiras. Jogo marcado para 11 de janeiro no Canindé. Na sequência, a Portuguesa enfrenta o Capivariano fora, o Velo Clube em casa, o São Paulo fora, o Guarani em casa, Primavera fora, Ponte Preta em casa, Mirassol fora de casa. Quero completar dizendo que a primeira rodada do Campeonato Paulista ainda tem Corinthians e Ponte Preta, Mirassol e São Paulo, Santos e Novo Horizontino. Bora falar agora sobre Scarpa e a especulação de que ele pode virar reforço do Cruzeiro. Já pensou um jogador trocar o Atlético pelo Cruzeiro? Pois bem, muita gente nas redes sociais me perguntando se essa chance existe. Fui checar a história e posso contar que no Atlético a situação do Scarpa é das piores. Ele perdeu espaço com o Sampaoli, entrou somente nos minutos finais do tempo normal do jogo contra o Lanús, depois disputou a prorrogação. Na partida contra o Flamengo, a primeira depois da final da Sul-Americana, o Scarpa nem saiu do banco de reservas. Então é natural imaginar que o Atlético tope negociar o Scarpa, mas vai tentar recuperar parte ou todo o investimento feito de 5 milhões de euros quando da compra do atleta junto ao Nottingham Forest. Grande problema é imaginar o Cruzeiro comprando o Scarpa.
Jogador de 31 anos de idade que não tem o perfil que o Cruzeiro tem buscado em relação a contratações. Informação que eu tenho é de que o Cruzeiro não tem interesse no jogador. A ideia do Cruzeiro hoje é investir em jogadores mais jovens, que garantam um ganho esportivo dentro de campo e depois uma venda futura, algo que dificilmente aconteceria envolvendo o Scarpa. Só para completar, em relação ao jogador, Scarpa hoje ganha na casa de R$1 milhão por mês no Atlético e deve ser mais um dos muitos nomes a deixar o clube na virada do ano. Bora falar agora sobre pedido de Jorge Sampaoli para o Atlético e saída de zagueiro. Começando por esse pedido, Sampaoli indicou a contratação de Germán Berterame, argentino de 27 anos de idade, que atua como centroavante no Monterrey do México. Temporada atual de 20 jogos, 10 gols e 3 assistências. Esse atleta foi revelado no São Lourenço e está no México desde 2019. Primeiro jogou no Atlético São Luís, depois contratado desde 2022 pelo Monterrey. O grande problema para a contratação do Berterame é financeiro. Hoje o Monterrey vai pedir algo na casa dos 8 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Atlético passa por uma enorme crise financeira. Não tenho a certeza de que o Galo terá todo esse dinheiro para atender ao pedido do treinador argentino. Para completar, vem do Paraguai a informação de que Júnior Alonso está de saída do Galo para jogar no Atlanta United. Pedido do técnico Tata Martino, as negociações já existem. O que eu posso contar para vocês é que o Galo não vai criar muitas dificuldades. O Júnior Alonso se queimou no Atlético por não ter batido pênaltis na decisão contra o Lanús final da Sul-Americana. Mas o Atlético vai tentar pelo menos recuperar 1 milhão e 100 mil euros investidos quando da compra desse atleta junto ao Krasnodar. Preciso te contar agora se existe alguma chance de Samuel Lino virar reforço do Benfica. O jornalista Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo, contou que o Benfica está de olho na contratação do atacante. Recém-contratado, 25 anos de idade, atleta comprado pelo Flamengo por 22 milhões de euros junto ao Atlético de Madrid. Desde que chegou ao Fla, o Lino soma 27 jogos, 3 gols e 5 assistências. Dá para dizer que vive um momento delicado, bem distante daquele início, quando o Samuel Lino chegando e encantando o torcedor do Fla. Há quem imagine, inclusive, que o Samuel Lino possa ser reserva na partida contra o Palmeiras nesse sábado, final da Libertadores da América em Lima, no Peru. Fez 1 gol nos últimos 3 meses. De fato, a coisa não tem funcionado. A percepção que eu tenho é de que o Samuel Lino perdeu a confiança em jogar futebol. Mas, informação que eu consegui apurar a partir da publicação do Júlio Miguel Neto é de que não existe negociação entre Benfica, Flamengo e Samuel Lino e que o atleta pretende continuar no Fla para a próxima temporada. Antes de mudar de assunto, só registrar que Danilo, zagueiro e lateral do Flamengo, pode se tornar o primeiro atleta no mundo a conquistar 2 títulos da Champions e 2 títulos da Libertadores. Dos 2 títulos da Champions obtidos com o Real Madrid, ele já tem um título da Libertadores com o Santos e pode se sagrar nesse sábado campeão da Liberta com o Flamengo. Hora de falar sobre o Palmeiras, para contar que na Turquia, o site Fotomac informa o interesse do Besiktas na contratação de Ramon Sosa. Atacante paraguaio, recém-comprado pelo Palmeiras, o Verdão investiu 90 milhões de reais para tirá-lo do Forest na metade do ano. Dá para dizer que até aqui o Ramon Sosa está bem distante de ser o jogador de 90 milhões de reais. Foi titular em apenas 9 vezes e reserva em outras 17. Total de 26 partidas, com 3 gols e 5 assistências. O paraguaio tem 26 anos de idade, tem ganhado cada vez mais destaque na seleção do seu país, mas no Palmeiras ainda não deslanchou. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte palmeirense para saber se essa proposta já chegou. A informação que o Palmeiras passou é de que não fala sobre negociação de atletas antes do fim da temporada. Fiquei com a impressão de que se houve o contato do Besiktas, esse contato aconteceu apenas com representantes do atleta. Só para completar, o Palmeiras não está empolgado, obviamente, com o Ramon Sosa. Imagino que para que o negócio saia, o Besiktas vai precisar igualar os 90 milhões de reais desembolsados pelo Verdão quando da compra recente junto ao Nottingham Forest. Hora de falar sobre o vexame histórico do São Paulo. O tricolor tomou 6-0 do Fluminense na noite dessa quinta-feira no Maracanã. É a pior derrota do São Paulo nos últimos 24 anos.
só inferior ao 7-1 que o tricolor levou do Vasco em 2001 em São Januário. Ah, Nicola, o São Paulo tinha 15 desfalques, verdade, mas 6-0 foi a pior derrota do São Paulo em sua história para o Fluminense. O tricolor tomou 3-0 no primeiro tempo, mais 3-0 no segundo tempo. Era o resultado que faltava para a crise explodir de vez na gestão de Júlio Casares, Carlos Belmonte e Rui Costa. Casares e Belmonte nem estiveram no Maracanã e depois da partida o Luiz Gustavo foi bem duro, afirmando que existe a necessidade de os diretores do alto escalão aparecerem para colocarem a casa em ordem. Rui Costa tentou explicar a declaração do Luiz Gustavo, dá para dizer que a situação está extremamente delicada. Com um detalhe, São Paulo segue em 8º lugar e vai depender de resultados, como por exemplo tropeços de Atlético e Corinthians para se manter nessa posição que ainda pode assegurar vaga na pré-Libertadores do próximo ano. Crespo foi perguntado se tem clima para continuar e desconversou. O treinador argentino também disse o seguinte, abre aspas, estou confiando no que a diretoria falou, que até dezembro teremos dinheiro para contratar jogadores. Então, vamos confiar. Só para arrematar de vez. A derrota por 6-0 se torna ainda mais frustrante, levando em consideração que o técnico do outro lado havia sido demitido pelo São Paulo antes da pausa para a Copa do Mundo. Luiz Ubeldia é o treinador do Flu, ele ainda recebe do São Paulo por conta daquela questão envolvendo a multa rescisória de 3 milhões de reais. Preciso te atualizar agora sobre o Corinthians, que segue revolucionando as categorias de base. A ideia é acabar de vez com tudo que foi plantado por Augusto Melo e companhia. Nos últimos dias, o Corinthians dispensou quase 50 atletas das categorias sub-12 e sub-13. Recentemente, o Corinthians também havia demitido 17 pessoas de comissões técnicas e captações das categorias de base. A economia total que o Corinthians obteve com todas as dispensas desde o fim da era Augusto Melo nas categorias de base chega a 5 milhões de reais por ano. A avaliação no Timão é de que Augusto e companhia contrataram muito acima das necessidades de todas as categorias de base, inflando o processo, atrapalhando a gestão e o dia a dia do clube e gerando mais dinheiro para quem não deve. Com todos esses cortes, o Corinthians tem convicção de que vai ser muito mais competitivo em 2026 e gastando muito menos. A gente está falando de uma economia de 5 milhões de reais por ano, algo na casa dos 400 mil por mês, apenas com as fileiras inferiores. Só para completar sobre o time principal, Corinthians ainda não conseguiu resolver o transfer ban, que o impede de registrar novas contratações para o time principal e também para a base. A tendência é que o Timão busque dinheiro emprestado em banco para a resolução desse problema e, por consequência, a abertura de contratações no profissional e na base nos próximos dias. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Tchau!